Todas as vezes que você vê o prefixo auto, isso quer dizer que a responsabilidade é sua, porque é um processo individual. Autoestima, ela quer dizer a estima que você se dá, ou seja, o valor que você se dá. Autoestima é um assunto muito procurado na internet, tem muitas pesquisas relacionadas a como ter autoestima, né, como elevar minha autoestima, e por causa disso eu tô trazendo esse assunto aqui hoje pra gente discutir. Então fique aqui até o final que nós vamos responder essas perguntas. Bom, a autoestima está relacionada basicamente a 3 aspectos que a gente pode colocá-los numa pirâmide. Essa base da pirâmide, ou seja, é a parte mais importante, a sustentação da pirâmide. Nós temos a identidade, ou seja, o que nós somos, tá? No meio da pirâmide nós temos a capacidade, ou seja, o que nós fazemos. E no topo da pirâmide é o que nós temos. Esses 3 aspectos, como eu falei, eles compõem a autoestima. Então, respondendo já a primeira pergunta, como ter autoestima, a resposta é mergulhando na sua identidade. Se você tem uma identidade distorcida, uma autoimagem distorcida, como já falamos aqui no vídeo anterior sobre autoimagem, eu vou colocar o card dele aqui. É muito difícil você ter uma autoestima elevada, porque essas distorções, essas disfunções, elas vão acarretar uma imagem diferente do que você é, uma imagem prejudicial. E essa imagem distorcida vai levar a sentimentos distorcidos, sentimentos ruins, que vão sabotar a sua autoestima. Como você vai dar valor a algo que você olha, né, e não vê coisas positivas, que não vê talvez sentido, que não vê valor? Como atribuir valor a algo que você não consegue enxergar o valor que tem? Então eu quero logo lançar uma pergunta para você de 0 a 10. Qual a nota que você dá para sua autoestima nessa escala? De repente você atribuiu aí 3, 5, 9 ou até mesmo 10, não sei. Mas eu quero falar com quem atribuiu notas muito baixas. Para você que acha que não tem autoestima, que a sua autoestima pode ser até classificada como 0 dentro dessa escala da pergunta, respondendo a essa pergunta, eu quero te dizer especialmente que todos nós temos valor. Todos nós temos habilidades específicas, todos nós temos dons, todos nós temos talentos. O nosso Criador, ele nos fez para multiplicar, ele nos fez para dominar. Então não tem como, impossível você não ter valor. Agora o que é muito possível é que você não esteja enxergando o verdadeiro valor que você tem. Aí é que tá. Nós vamos falar aqui também de aspectos práticos que você pode e deve fazer na sua vida para você alimentar a sua autoestima. Bom, e partindo então deste princípio, desta verdade de que todos nós temos dons, todos nós temos valor e grande valor, aqui vai a chave mestra para abrir a porta que dá acesso a esse caminho que te leva à autoestima. É o mergulho na sua essência, tá? Vamos aqui falar de identidade de forma mais profunda e chamá-la de essência. A essência é o que nós verdadeiramente somos, né, de maneira profunda. E a forma que nós temos de encontrar nossa essência é abraçando a nossa criança interior. Como é isso, Jamile? Criança interior é buscar as suas raízes, os seus verdadeiros talentos, os seus dons genuínos, buscar as coisas que de repente antes te agradavam e agora você já não pratica mais por N motivos,
porque houve algo na sua vida que te impediu de seguir aquilo. De repente, na sua infância, você tinha uma grande vontade, tinha um talento de tocar um instrumento e você amava muito aquilo e depois você parou de fazer aquilo. Enfim, por algum motivo que eu não sei qual, mas é somente um exemplo. Resgatar esses atributos da nossa essência são muito, muito importantes para que a gente resgate a nossa autoestima. Eu vou te dar um exemplo. Eu amava escrever quando eu era criança. Meu Deus do céu, quando eu era criança não, até adolescente eu fazia muito isso. Eu escrevi pra tudo eu escrevia. Eu amava ter aqueles diários de segredo que eu colocava o que acontecia, as coisas mais importantes que aconteciam. Eu escrevia muitas cartas para as minhas amigas e recebia porque elas também gostavam muito de escrever cartas, né? Algumas delas, principalmente as da escola. E a gente se comunicava muito bem através de cartas. Eu era aquela aluna que escrevia tudo no meu caderno e eu gostava assim de realmente transcrever tudo que o professor falava para que depois eu revisasse, né, através do que eu escrevi. Então, escrever sempre me fez muito bem. Com o decorrer da minha vida, eu parei de escrever. Eu parei de colocar no papel os meus sentimentos também, as coisas que aconteciam, apesar de às vezes eu ter essa lembrança vir e eu até ter um desejo de fazer, mas eu não fazia. Bom, hoje eu resgatei, né, atualmente essa prática da escrita e como isso me faz bem, eu não consigo nem descrever aqui pra vocês, mas me faz muito bem. Eu escrevo todos os dias hoje e estudo e reescrevo o que eu estudei no meu momento de devocional, eu faço isso. Depois eu escrevo também quando eu estudo sobre outros assuntos, eu escrevo a respeito de coisas que eu penso também. Esse encontro com esse atributo da minha essência, ele me levou a um patamar diferente de autoestima. Não subestime esse tipo de ação, porque talvez para você pareça muito romântico, talvez para você pareça bobo, até mesmo bobo, mas ele não é. Esse encontro, ele é muito importante porque é nele que você se reconhece da forma que você é na sua essência, tá? E a sua essência faz parte, o centro da sua identidade. Então, aqui falando de autoestima, nós estamos também falando de identidade, porque a identidade tem um papel tão fundamental na nossa vida que ela está relacionada, né, com outras questões também fundamentais, outros pontos fundamentais, como a autoestima. Então, quando você olhar para você, olhe com respeito. Lembra no vídeo anterior que nós falamos sobre retirar rótulos? Então, isso é muito importante aqui também. Retirar esses rótulos que talvez as pessoas colocaram em você, talvez pessoas importantes na sua vida, né, autoridades na sua vida, podem ter falado coisas para você ou falam coisas para você, críticas, né, que te fazem se rotular. Então, nesse resgate da sua autoestima, né, nesse encontro com a sua essência, é muito importante que você retire esses rótulos à medida que você os encontra, tá? Não importa o que você fez, não importa o que passou, o que importa é daqui em diante o que você faz com as coisas que aconteceram verdadeiramente na sua vida. Né? Se você teve atitudes ruins, que você não se orgulha deles, e se foram realmente ruins e errados, você não deve se orgulhar, você também não deve deixar que estes acontecimentos te definam. Eles não te definem. Eles fizeram parte da sua vida e eles também não devem ser ignorados. Eles, ressignificação, lembra a vida também anterior? Eles precisam ser transformados em um significado
significado positivo e eles te levam até o caminho, foram eles que te levaram até onde você está hoje. Então, é por isso que eu falo, se olhe e olhe para a sua história com respeito. Esse olhar respeitoso sobre você que vai te permitir ter um encontro real com a sua identidade e com sua essência. Então, quando você retira os rótulos, você vai ter chance de reconhecer os seus valores. Você vai ter chance, é como se você tivesse tirado uma venda dos seus olhos. Aí você vai conseguir reconhecer o que você antes não enxergava, que são os seus valores, entende? Então, desenvolver a autoestima é um processo de valorização do que você é, com todas as suas imperfeições. Você continua tendo valor. E para que você desenvolva, mais autoestima, para que você desenvolva mais valor, consiga enxergar mais valores em você, você precisa cada vez mais focar em você. Foque em você. Lembra que eu falei que é um processo individual, então não tem como outras pessoas caminharem junto com você nesse processo. É um processo que é individual, é particular, é um mergulho dentro de você, É um resgate de você mesmo. Então, você precisa esquecer a vida das pessoas, as coisas das pessoas, os aspectos das outras pessoas, as posições de outras pessoas, para que você foque em você. Nós somos únicos, nós temos características únicas, nós temos caminhos únicos, nós temos tempos diferentes, somos pessoas diferentes, histórias diferentes, Então, essa questão da comparação, ela atrapalha muito. Então, às vezes você fica observando demais o que acontece, que X pessoa tá numa situação assim assado e olha como eu tô. Então isso aí já te coloca numa posição de vítima e te atrapalha. Mais uma vez a vitimização entrando aqui como um sabotador que ela é. Como eu fujo disso? Focando em você, olhando exclusivamente para você. Não que as outras pessoas não tenham valor e que precisam ser reconhecidos, precisam. E a gente deve inclusive honrar as outras pessoas, deve respeitar obviamente as outras pessoas. E as pessoas que estão numa situação melhor que a nossa, elas podem ser utilizadas no nosso caminho como fontes de inspiração, mas não como comparação, tá? Se algo está te fazendo mal, se rede social, por exemplo, está te fazendo mal porque você vive se comparando através dela, então retire da sua vida. Se tem pessoas também que andam com você e te criticam e que colocam você para baixo de alguma forma, se afaste dessas pessoas também. Traga coisas para sua vida que te fazem verdadeiramente bem. É assim que você se valoriza. E nesse caminho de se perceber, lembre-se que você é um ser composto por mente, corpo e espírito, Uma tríade. Então você precisa alimentar esses 3 terrenos porque são terrenos. Sua mente é um terreno que você precisa plantar diariamente, o seu corpo é um terreno que você precisa plantar, alimentar diariamente, e o seu espírito também. Se há coisas neles, desproporcionais, faltando, vai te faltar também, vai te gerar algum tipo de incompletude. Então busque olhar para esses 3 aspectos do seu ser e alimentá-los de maneira coerente, de maneira positiva. Um exemplo: cuide do seu corpo fazendo exercícios físicos. O exercício físico, além de fazer bem para a nossa saúde, além até de emagrecer, de queimar gorduras, ele também nos ajuda, a ter um sentimento de satisfação, porque ao fazer esses exercícios, o nosso corpo ele libera hormônios que nos dão sensação de prazer. Então, cuidar de você vai elevar a sua autoestima. Estamos aqui então respondendo a segunda pergunta, sobre como elevar a nossa autoestima.
Então, para elevar nossa autoestima, nós precisamos cuidar de nós, olhar para nós e cuidar de nós. Cuidar do nosso ser composto, do jeito que ele é. Alimentar esses 3 terrenos. É assim que a gente eleva a nossa autoestima. É cuidando de nós mesmos, é nos amando. Então não adianta você, dentro dessa pirâmide que nós falamos lá no início, reconhecer a sua identidade se você não desenvolve ela, que é o segundo passo. Então, desenvolver as suas capacidades vai elevar a sua autoestima, vai solidificar a sua autoestima. E ter também, conquistar, ela vai vir como consequência do desenvolvimento das suas capacidades, dos seus talentos. E aí vai te gerar conquistas e você vai, como consequência, alcançar o ter. A fase do ter. Então, primeiro você é, depois você faz e depois você tem. Esse é o caminho, esse é o processo. Não adianta a gente inverter essa pirâmide, porque invertendo ela, você pode ver que ela não se sustenta. Então, não faça o caminho contrário de repente, você pode ver e é muito fácil ver, presenciar situações em que as pessoas querem se alimentar de coisas, de status, né, de coisas de marca, roupas de marca, porque querem ser reconhecidos pelo que tem. Esse processo ele é inconsistente, ele é invertido e é desequilibrado, então ele não vai se sustentar, ele cai. Faça o caminho que pode aí aparentemente parecer mais longo, talvez, não sei, mais difícil. O caminho correto, comece pelo caminho correto, que você só vai colher frutos bons. É através desse caminho que você vai conquistar a autoestima e é através desses passos que você vai elevar a sua autoestima. Eu tenho certeza que praticando tudo isso que a gente falou aqui, que não são coisas difíceis nem fora do comum, são coisas até óbvias, são coisas simples, mas que têm um profundo valor. Eu espero que você absorva, eu espero que essas práticas elas contribuam muito positivamente para a sua autoestima. E esse é o presente que eu recebo, é saber, né, imaginar que estou lançando sementes nos terrenos, né, no seu terreno, e que dessa forma o seu terreno vai ficar fértil e vai gerar bons frutos. Então, se você gostou do vídeo, se inscreva no canal. Se você ainda não é inscrito, deixe seu like aqui para eu saber que você gostou, porque eu gosto de saber que você gostou. Além de tudo, coloque um comentário se você tem alguma dúvida, se você quer que eu traga algum assunto específico aqui, por favor, deixe seu comentário. Compartilhe esse vídeo com suas amigas, com seus amigos, com pessoas que você acha que vão gostar desse conteúdo também. E eu te espero no próximo vídeo, no próximo nível. Um beijão, fica com Deus. Tchau!